Nós vamos ler aqui em Marcos, no capítulo 10, no versículo 17, diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Essa palavra, com certeza, você já leu algumas vezes, você já ouviu algumas pregações. Mas o que me chama mais atenção nessa palavra é justamente o que está aqui, no versículo 21. E Jesus, fitando, o amou. Jesus, ele olhou para aquele jovem que chegou até ele e disse: Bom mestre, o que faço eu para herdar a vida eterna? E Jesus já perguntou para ele: Você tem observado todos os mandamentos? Você tem feito daquilo que é da vontade de Deus? Por que Jesus o amou? Jesus o amou porque já sabia da resposta. Que ele era um bom moço, que ele fazia tudo certinho, que ele realmente obedecia os mandamentos, que ele era uma pessoa correta, uma pessoa de caráter, de uma boa personalidade, que realmente estava ali sempre pronto a fazer o que é certo, sempre preocupado em agradar a Deus, em cumprir todos os mandamentos. Jesus o amou. Quando ele se achegou até o Senhor Jesus e disse: Mestre, bom mestre, o que faço eu para herdar a vida eterna? Jesus o amou porque ele já tinha a vida eterna garantida. Jesus o amou porque ele já fazia por onde ter a vida eterna. Ele já fazia por onde receber a bênção de Deus, que é a nossa vida eterna. Então você tem que entender que nós temos que sempre agradar a Deus. A nossa maior preocupação tem que ser em fazer a vontade de Deus. Mas fazer o que é certo, não matar, não adulterar, não roubar, não fazer tudo certinho, essa é nossa obrigação. A nossa obrigação é fazer tudo certo, é fazer realmente tudo aquilo que manda a palavra de Deus. Fazer as coisas que agradam a Deus nada mais é do que a nossa obrigação. E isso já faz com que o nosso Senhor Jesus, Ele nos ame, Ele olhe por nós, Deus se agrade de nós. E isso já vai trazer Deus até nós. Só que em muitos momentos, Deus ele vai pedir para você e para mim aquilo que a gente mais gosta. Aquilo que para nós é o mais importante, que às vezes pode ser um filho, às vezes pode ser uma carreira, às vezes pode ser uma situação que você não queria perder, mas Ele pediu a você. E você, ao invés de entender e aceitar aquilo que Deus ele está fazendo, você vai ficar triste e não vai aceitar. E até mesmo a sua salvação você vai perder, como foi o caso do jovem rico. Ele fazia tudo o que era certo, ele fazia tudo o que era correto. Mas quando Jesus pediu para ele aquilo que Jesus sabia que era importante para ele, ele não aceitou. Assim como Abraão, um dia, Deus pediu o único filho que ele tinha, o filho da promessa, aquilo que era o que ele mais desejou a vida toda. E Abraão subiu o monte para sacrificar aquilo que era o mais importante para ele. Em nenhum momento ele pestanejou, em nenhum momento ele pensou em não fazer e não dar aquilo que Deus estava pedindo. E às vezes você e eu, quando Deus ele pede algo, Ele até mesmo prova os nossos pensamentos, prova as nossas ações, se realmente aquilo que para nós é o mais importante, não vai ser mais importante do que a presença dEle. Não vai ser mais importante do que a vontade dEle, do que agradar a Ele, do que dar a Ele tudo aquilo que Ele quer pedir de nós. Então, Jesus, Ele olha para você, Ele ama você, Ele cuida de você. Mas se hoje você
porventura perdeu alguma coisa e que para você era tão importante, eu posso dizer para você que Deus ele é poderoso para te dar muito além de tudo aquilo que você pode imaginar ou pensar. Você tem que superar, você tem que vencer e saber que às vezes o não de Deus é necessário para que possamos vencer. O não de Deus é necessário para que possamos estar mais perto dele, para que possamos dizer não à nossa própria carne e podemos dizer sim ao nosso espírito. Isso é o mais importante. Então, olha isso aqui. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O Senhor Jesus queria ele como um dos discípulos. O Senhor Jesus queria ele como um dos seguidores. O Senhor Jesus tinha grandes planos para a vida dele, mas ele estava apegado àquilo que ele achava que era o mais importante. Ele estava apegado àqueles bens que para ele era o que tinha maior valor na vida dele. E ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. Você às vezes fica contrariado. Você às vezes fica contrariada, não entende o porquê daquela negativa. Não entende o porquê de um pedido que você fez, que você tem feito, de não ter sido atendido ainda. Você não entende, não sabe e não consegue entender que é Deus. Não consegue compreender que esse Deus poderoso, Ele tem o controle de tudo. Ele sabe o nosso dia de amanhã, Ele sabe o que vai acontecer semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, daqui 10, daqui 20, daqui 30. E tudo que Ele faz hoje, tudo aquilo que Ele permite hoje, tudo aquilo que Ele nos pede hoje, tem um propósito amanhã. Tem um porquê amanhã. Deus, Ele sabe todas as coisas. Mas pastora, eu perdi algo que não tem como voltar. Eu perdi alguma coisa que não tem como ser substituído. Eu falo a você, às vezes, com certeza, não tem como ser substituído, mas Deus, Ele conhece o futuro e Ele sabe o porquê que aquilo ali foi cortado, o porquê que aquilo ali foi tirado de você. Você não entende, mas Deus, Ele entende. Ele sabe o porquê. Deus, às vezes, Ele recolhe pessoas porque Ele precisa recolher, porque Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Às vezes, hoje, eu estou falando com você, que perdeu um marido, que perdeu um filho, que perdeu alguém muito querido. E Deus, Ele sabe o porquê. Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele tem em suas mãos o conhecimento. Então, não fique contrariado. Não fique contrariada. Apenas aceite. Deus, Ele sabe de tudo. Ele tem o controle de tudo. Então, saiba que esse Deus tão poderoso, Ele está no controle da sua vida. Tão somente você aceite. Tão somente você faça tudo aquilo que já é nossa obrigação. Fazer ali, cumprir todos os mandamentos, tudo aquilo que Ele nos ensina. E quando Ele nos pedir algo, que venhamos aceitar. Não nos contrariarmos. E Ele com certeza nos preparará um grande tesouro nos céus. E a bênção de Deus sobre nós durante toda a nossa vida. Essa é a nossa palavra de hoje. Tenho certeza que falou ao seu coração. E com certeza a palavra, ela sempre vem para nos alimentar. Para fazer com que possamos estar cada dia mais perto dEle.